não se faz RCP em quem está vivo. Isso é óbvio. E se o paciente que está numa parada começa a se mexer, é porque ele está vivo. E eu tenho que parar de comprimir. Assim que funciona, né? Eu sou o Guilherme Rezener, médico emergencista, e hoje eu vou falar sobre CPRIC, consciência induzida por RCP. Mas como assim? É razoavelmente simples. Com o risco de comprar uma briga com os cardiologistas que acham que o coração é fantástico, é o órgão mais sensacional do corpo humano, ele é só uma bomba. A única função dele é fazer o sangue circular, passar pelos pulmões, pegar o oxigênio, deixar o CO2 e para o cérebro e para o resto do corpo. Quando a bomba falha, a gente faz as compressões torácicas para assumir essa função. Esmaga e relaxa o coração para fazer o sangue circular. E com o sangue circulando, chega açúcar e oxigênio no cérebro. Se eu tenho açúcar e oxigênio no cérebro, o que impede ele de funcionar? Nada. É óbvio que dependendo do tempo de hipóxia, quanto esse cérebro já sofreu, ele não vai reiniciar o sistema. Mas pensa uma PCR presenciada que eu começo a comprimir antes que acabe essa reserva de oxigênio. O paciente pode religar o cérebro. Tá, mas religar como? Acordar e conversar? Sim, tem relatos de pacientes que conseguiram se comunicar enquanto estavam sendo comprimidos. O coração estava efetivamente parado, a única coisa fazendo o sangue circular era a compressão torácica e mesmo assim ele conseguia se comunicar. Quando a RCP parava, a consciência também ia embora. Inclusive tem um relato de um paciente que pediu para que parassem a RCP e informou que ele era paliativo. É bem louco isso, né? Tem alguns casos um pouco menos assustadores, mas vários relatos de pacientes com movimentos, inclusive movimento de retirada à dor. O paciente que está tentando impedir a ventilação com bolsa válvula máscara, está tentando arrancar o tubo, está tentando tirar a mão de quem está comprimindo. E um estudo australiano encontrou 2% de CPRIC na casuística deles. É 1,50. É um número bastante expressivo. Tá, mas Guilherme, eu já peguei mais de 50 PCR, por que eu nunca vi um caso desses na vida real? A resposta é o suporte básico. A gente não tem uma população treinada para reconhecer a PCR e iniciar as compressões imediatamente. Então, quando esse paciente chega num serviço de emergência ou quando a ambulância chega para dar o atendimento, nós já temos vários minutos de no-flow e uma hipóxia tecidual importante. Ok, mas e se acontecer comigo? Se eu estou atendendo um paciente que tem uma PCR e ele começa a brigar comigo enquanto eu comprimo, o que eu faço? Ele precisa de RCP. Primeiro, não se desespere. Saiba que isso é CPRIC. Esse fenômeno existe. E ele é um bom sinal. É um sinal de bom prognóstico. Significa que o cérebro está funcionando. É um cérebro viável. É o que a gente chama de sinais de vida, né? Gasping, pupila fechada, um paciente tentando brigar com você. Isso significa que o cérebro ainda está vivo. Ok, agora que eu sei o que eu estou encarando, o que eu faço? Não tem uma resposta certa para isso. Mas, aparentemente, né, o que é mais recomendado é a nossa querida ketamina. Opinião de especialista. Vai ser bem difícil a gente ter um duplo cego randomizado sobre qual é a melhor conduta na consciência induzida por RCP. O que eu preciso é uma droga que permita que eu faça RCP enquanto eu procuro e trato a causa da PCR. Eu preciso que ela seja o mais estável possível. Eu não quero alguma coisa que vá piorar ainda esse estado de choque do meu paciente. Uma coisa que é importante, não use o bloqueador neuromuscular isoladamente. Sim, o paciente vai parar de brigar se eu fizer um bloqueio, mas a gente está falando de consciência induzida por RCP. Esse paciente pode efetivamente acordar. E se ele estiver bloqueado, sendo reanimado e acordar, imagina quão ruim é isso. Então, a primeira coisa é a gente saber que esse fenômeno existe. Se a gente se deparar com ele, não ficar desesperado e considere ketamina ou algum outro sedativo para permitir que você continue a compressão do paciente e procure e trate a causa da PCR. E aí, você já se deparou com um caso desses? Tem alguma história para compartilhar? Manda lá na comunidade do Bolos de Emergência e nos vemos no próximo episódio.